Olá, jovens alunos, tudo bem com você? Você sabia que um dos primeiros sintomas de coronavírus é a perda do olfato e do paladar? Esse sintoma também é muito comum em pessoas gripadas, porque a produção do muco pelo nariz, ela bloqueia o bulbo olfativo e a pessoa gripada, ela perde o olfato e o paladar, que são dois sentidos que andam bem juntos um do outro, já que quando comemos, essas moléculas também sobem para o nariz. Porém, pacientes de coronavírus, eles não apresentam um muco, que é esse líquido pegajoso que fica no nariz. Mas mesmo assim, os pacientes têm a perda do olfato e do paladar. Os cientistas intrigados desenvolveram várias hipóteses e uma delas é porque o vírus, quando ele entra no sistema respiratório, ele começa a se reproduzir usando células do nervo olfativo, o que faz com que os pacientes percam o olfato. O paladar é o último sentido que nós vamos estudar nas nossas videoaulas. Vamos então começar? O principal órgão relacionado ao paladar é a língua e ela possui papilas gustativas com botões gustativos que vão capturar as moléculas e as substâncias químicas que são associadas do alimento na saliva, conduzidas por um nervo até uma região do cérebro chamado córtex gustativo, onde esse circuito elétrico ele é transformado em informações. Nós temos 3 tipos de papilas gustativas na nossa língua. Lá no fundo, nós temos papilas circunvaladas, que são as maiores papilas da nossa língua. Na lateral, nós temos papilas foliadas e espalhadas por toda a língua, nós temos papilas fungiformes. Antigamente, se acreditava que cada área da língua era responsável por capturar os 5 sabores que são percebidos: doce, salgado, azedo, amargo e o amame, que é um sabor mais oriental. Porém, hoje se sabe que essas papilas responsáveis por capturar o doce, o salgado, o azedo e o amargo, elas são espalhadas por toda a língua e essa imagem já não é mais divulgada nos livros didáticos. Se fosse possível, então, pegar o microscópio e observar cada papila gustativa, seria possível ver microvilosidades, que são pequenos pelos que eles capturam essas substâncias químicas, essas moléculas químicas que estão associadas a um ambiente úmido. Sempre a importância da umidade do líquido, mesmo no nariz nós tínhamos visto isso, que o nariz ele é úmido. Essas microvilosidades, elas captam as moléculas químicas, levam até o neurônio, que transforma as substâncias químicas em circuitos elétricos, que são conduzidos pelo nervo até uma região do cérebro, onde é produzida então a sensação do paladar. O olfato e o paladar são dois sentidos que caminham muito próximos um do outro, já que quando comemos, parte dessa molécula também sobe para o olfato. Pessoas que estão gripadas, que produzem esse muco, então perdem o olfato e o paladar. Mas esse não é o único responsável pela perda do paladar. Existem outras doenças e outros fatores que influenciam na perda do paladar. Na página 48 e 49, você vai aprender sobre isso. Você vai ver que tem pessoas que perdem totalmente o sabor, elas não sentem nada. Tem pessoas que perdem parcialmente o sabor, então ela deixa de sentir algum tipo de sabor, ou doce, ou salgado, e passa a sentir mais sabores mais azedos, mais amargos. E tem pessoas que elas já vão ter uma sensação prolongada de sabores desagradáveis na boca, sabores mais parecidos com o ferro metálico. Isso tudo está relacionado a algum tipo de doença, como alergias alimentares, infecções. Outros fatores que também fazem as pessoas perderem o paladar são problemas respiratórios como a gripe, o tabagismo, porque o cigarro ele produz uma substância chamada alcatrão, que é uma substância amarela bem pegajosa, que faz com que o dente do fumante fique amarelo, o pulmão fique preto, e essa substância ela vai grudando na língua, fazendo com que o fumante perca então a sensação do paladar. Então, quando o fumante ele come, ele não sente mais tanto prazer em comer. Outra coisa também é a idade. A idade também altera a sensação do paladar. Pessoas idosas já não sentem tanta vontade assim de comer. Nós temos também queimaduras na língua. Alguns medicamentos também alteram o paladar, são medicamentos que combatem a bactérias, que são antibióticos.
Nós temos também os antivirais, que são medicamentos que combatem aos vírus, os anti-inflamatórios, tem outros remédios também, que são remédios para tratamentos oncológicos, além de uma falta de higiene bucal, já que o mau hálito também vai fazer com que você perca o paladar. E é muito importante nós termos uma boa higiene bucal, porque se você tem a ausência da higiene bucal, você tem muitos tipos de doenças, cáries, gengivite, sangramentos e até mesmo doenças cardíacas graves, porque essas bactérias que estão na boca, elas podem sim entrar na corrente sanguínea, causar uma doença chamada endocardite bacteriana, que é uma doença no coração muito grave. Então nós sempre devemos ter bons hábitos, principalmente escovar o dente 3 vezes ao dia, lembrando que escovar à noite é a escovação mais importante que se tem, porque quando nós estamos dormindo, nós paramos a salivação e na saliva eu tenho substâncias antibacterianas, substâncias antibióticas que vão matar as bactérias que estão na minha boca, manter a população de bactérias controlada. E por isso a importância de se escovar o dente antes de dormir, tá bem? Outros bons hábitos e conselhos para se ter uma boa saúde bucal é você passar um creme dental que tenha presença de flúor. Também temos a importância do fio dental, já que a escova não alcança todas as áreas do dente. Nós temos que ter uma alimentação equilibrada, reduzindo então os doces e também alimentos ácidos, como abacaxi, limão, beber pouca água. Isso causa na boca um ambiente mais ácido e vai dar então pequenas feridas chamadas de aftas. É claro que você não vai deixar de comer abacaxi para ter afta, né? Para não ter afta, porque também temos que ter a vitamina C no nosso corpo. Tratar os sintomas de azia e acidez estomacal, já que esses ácidos eles corroem o esmalte do dente e deixa o dente mais amarelado e suscetível a cárie. Pessoas que vomitam muito, elas têm uma tendência maior a ter cárie, porque o ácido do estômago vai meio que roer o dente. E também a importância de você visitar o dentista periodicamente. Bom, esse é o nosso conteúdo sobre o paladar. Eu espero que você tenha gostado e aprendido. Para você concluir, basta responder as atividades da página 54 e o resuminho da 55, tá? E outra coisa que eu queria falar para vocês é que os órgãos dos sentidos, eles são muito completos. Quando você estiver fazendo o resumo da página 55, você vai ver que cada estrutura dos 5 sentidos, ela tem uma função. Isso quebra totalmente a teoria da evolução, porque na evolução, os seres vivos eles evoluem gradualmente. Então, primeiro se desenvolveu a visão, depois foi se desenvolvendo o paladar, depois o olfato, depois o cérebro foi se desenvolvendo. Na evolução é desenvolvido parte a parte, e isso quebra totalmente, porque vamos colocar um animal que depende da visão para caçar. Imagina que a pupila dele evoluiu primeiro do que o cérebro. Como que ele vai formar a imagem na retina? Então é importante que essas estruturas elas tenham sido criadas juntas de uma forma perfeita, não que ela vá evoluindo. Isso causaria a extinção em massa de muitas espécies, né? E essa teoria é chamada de teoria da complexidade irredutível. Você não consegue ter não consegue reduzir. Você tem que ter formado de uma forma completa, de uma vez só. E por isso eu acredito num Deus que, além de ter nos criado, Ele ainda mantém a nossa vida nesse planeta. Nós somos o que flutuando no universo? Um pontinho azul. Nesse pontinho azul nós somos muito pequenos. Então, assim, Deus protege e mantém a vida até hoje no nosso planeta. É Ele o nosso protetor, tá bom? Um abraço, até a próxima aula. Tchau!